Chateado, jogou a toalha? Não dá mais? A culpa é do Everaldo? A culpa é do Martinelli? A culpa é do Samuel Xavier? A culpa é do Freitas? Família, não vamos jogar a toalha. O erro foi nosso, coletivo, e um problema que eu já falo há muito tempo para vocês. Eu não vou aqui bancar o infantil querendo acusar esse ou aquele jogador. Seria leviano da minha parte e muito fácil de transferir a minha revolta e o meu descontentamento pela derrota. Nós vamos procurar a causa e não o efeito. Vamos ser sinceros e vamos falar a verdade sem perseguir ninguém. Nós podemos corrigir isso e voltar mais forte no domingo. Se você acredita, vem comigo. Diga lá, família Tricolor. Estamos juntão novamente. Obrigado pelo carinho da presença. É sempre muito bom tê-los por aqui. Família Tricolor, vamos direto ao ponto. Não vamos aqui bancar o papel infantil e ficar me pegando no pé do Everaldo, que é muito fácil. Além de ser covarde, eu acho covardia. Aí vão querer comparar agora o Everaldo com o Verratti. Ah lá, é tão bom ter um centroavante e não sei o quê. E eu vou ensinar vocês como é fácil jogar esse argumento por terra. E depois eu vou voltar ao principal motivo que nos levou à derrota. Primeiro vamos levar esse argumento para baixo da terra. Porque se você acha que o Everaldo não jogou nada, que o Everaldo foi horrível e que o Verratti é bom porque entrou e fez o gol, só inverter, cara. Pega o Verratti, faz um exercício de pensamento. Vamos botar o Verratti no Fluminense no início do jogo. Será que o Verratti ia voltar na lateral do campo? Será que o Verratti ia voltar no meio do campo, marcando, brigando, tentando pegar o adversário, correndo atrás do adversário, como o Everaldo faz? Aí você vai falar para mim assim, pô, mas o Everaldo joga errado. Não é que o Everaldo joga errado. Pra gente ele joga errado. Pro Zubeldia não. Porque o Everaldo nada mais faz do que seguir a determinação do treinador. E agora eu vou trazer para vocês a causa disso tudo. Eu aqui já comento sobre isso há muito tempo. Eu não defendo o Everaldo. Eu defendo a posição de centroavante. A função do centroavante é ficar dentro da área o mais próximo do gol possível para empurrar a bola para dentro. Isso é beabá do futebol. Só que alguns treinadores usam isso de forma errônea. Sacrificam o centroavante. Os últimos treinadores que passaram pelo Fluminense fizeram isso. Por incrível que pareça, não, né? Isso é uma verdade nítida que tentaram tirar da mente do torcedor tricolor. Mas o último treinador que valorizava o nosso centroavante se chamava Fernando Diniz, pô. Ué, em 2 temporadas, 84 gols do Cano. Tá bom pra você? Mas por quê? Porque ele valoriza o centroavante. O centroavante é para empurrar para gol. É para jogar dentro da área. E o Verratti só fez o gol porque ele estava dentro da área. Eu já bato nessa tecla há muito tempo. Mas há muito tempo. Todos os nossos centroavantes são sacrificados. Everaldo, Cano e JK foi sacrificado pelo Renato e agora sendo sacrificado pelo Zubeldia. Mas enquanto o resultado está sendo positivo, isso é pouco comentado. Não por esse amigo que vos fala. Porque eu falo isso há muito tempo e inclusive eu falava, a hora que dá ruim, a conta vai cair nas costas do centroavante porque ele não faz gol. Lembram vocês que eu sempre comentei aqui que pela formação, pelo estilo de jogo do Zubeldia, sacrifica muito o centroavante, por quê?
Porque nós temos dois caras que saem muito rápido do meio da defesa para o ataque, que é o Serna e o Canóbio. O Soteldo até acompanha um pouco, mas não é tão rápido quanto os dois. Agora imagina o Everaldo, imagina John Kennedy, imagina o Cano. Eles não têm essa velocidade, não tem como. Por isso que eu falo para vocês que a escalação do Zubeldia teria que ser outra. Mas eu não falo isso agora, galera. Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu falo isso há muito tempo. Lembra quando eu falo para vocês que Bernal não pode ser vendido? Porque para mim, eu pensando, usando a cabeça, usando o conhecimento do Zubeldia de futebol, pelo que ele apresenta, a intenção dele de montar o estilo de jogo dele, meu irmão, as peças, ele teria que jogar com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Bernal, Nonato e Martinelli. Lúcio Acosta à frente. E no ataque, Canóbio e Serna. Nós não teríamos centroavante, mas em compensação, na hora da transição, nós teríamos dois jogadores em velocidade que se apoiam. Os dois poderiam chegar junto. Mas qual o problema? O problema é que o Everaldo erra um pouco no passe de bola, no toque de bola, porque ele tem que fazer tudo em velocidade máxima. E ele não tem essa velocidade. É onde ele acaba se atrapalhando. Onde o John Kennedy acaba se atrapalhando. O Cano acaba se atrapalhando. Em compensação, quando você for malhar os dois, lembram-se que o Canóbio e o Serna, também em velocidade, dificilmente conseguem dominar a bola com perfeição. Ou seja, eles em vez de botar velocidade, botam pressa. Isso acaba atrapalhando a equipe. Por isso a importância de jogadores como a Costa, como o Ganso, que é para pensar o jogo. Só que mesmo eles pensando o jogo, eles têm que botar a bola já a ponto de finalização. É difícil botar a bola para os dois carregarem, porque a velocidade atrapalha. Primeiro tempo, ontem, nós éramos para ter aberto um placar maior. Não fizemos, rolou uma certa acomodação. Tipo, o momento que a gente quiser, a gente vai lá e faz o gol. E não foi por aí. Segundo tempo, que eu comentei no vídeo de ontem, se você nos acompanhou, você vai entender. Diniz sabe que o coração da saída de bola é que Martinelli e Freitas. Você pode falar do Freitas o que você quiser, mas o Freitas tem uma saída de bola boa. Sabe qual é o problema do Freitas? É que quando fazem a marcação, que ele não tem opção para saída de bola, ele pensa duas vezes antes de dar o chutão. E é justamente aí que a marcação chega. Ontem nós vimos o porquê que ele pensa duas vezes. Com a saída de bola do Freitas marcada, do Martinelli marcada, segundo tempo foi só chutão. O Vasco botava a bola no peito e voltava para o nosso campo. O que nós podemos fazer para evitar isso? Família, eu tenho certeza que o Zubeldia ficou preocupado quando ele viu a velocidade do ataque do Vasco. Por isso, ele pensou duas vezes e não quis avançar suas linhas. Mas isso foi um erro. Por que foi um erro? Querido, tá marcado, não tem saída de bola, dá um bico na bandeirinha do adversário e avança a zaga, joga a zaga no meio do campo. Joga a zaga no meio do campo. Ah, eles vão sair jogando lá atrás? Não, porque a gente vai estar no meio do campo, a marcação vai estar em cima. Eles vão sair no chutão? Vão, mas aí nós vamos ter tempo de montar a sobra. E a gente montando a sobra, irmão, quem vai ter que correr para trás é eles. Ryan vai ter que marcar, o português lá vai ter que marcar, os outros jogadores de ataque deles vão ter que voltar para marcar. Ou seja, vão estar desconfortáveis, porque a marcação não é deles. É simples. Se eles não voltarem para marcar, como eles não voltaram no primeiro tempo, vai ser pior para eles. Então nós temos que entender, não existe resultado sem correr risco. Não existe esquema tático perfeito. Sempre, em qualquer momento, você vai correr risco. Mesmo que você se omita com medo de atacar, você vai correr risco. Então que seja risco, mas que a gente possa ter um poder ofensivo maior. Ok?
E uma outra coisa em relação ao senhor Zubeldia, cara. Zubeldia está fazendo um excelente trabalho, mas o Zubeldia tem que botar uma coisa na cabeça. Zubeldia não pode ter medo de usar o elenco. O que o Zubeldia fez ontem, cara, foi um erro que contribuiu e muito para o sucesso do adversário. Família, ele tirou o Nonato para botar o Hércules. Demorou, porque o Nonato já estava cansado. Só que ele deixou o Serna e o Everaldo morto em campo. Porque o trabalho, o desgaste físico deles é muito grande. O Everaldo não tinha mais perna, o Serna também não. Eu estava vendo a hora que ia trazer um estiramento para o Serna. O Serna já corria desorientado. Aí eu faço a pergunta: por que não botar o Riquelme? Por que não botar John Kennedy? Por que não confiar nos garotos? Por que não botar o Lavega? Se por acaso ele olha no treino e vê que o jogador não está bem no treino, tinha um mestre chamado Valdir Pereira, também conhecido como Didi, que ele já dizia que treino é treino, jogo é jogo. O jogador que talvez não vá tão bem no treino, no jogo, pode render muito, e vice-versa. Se o Keno vai muito bem no treino, no jogo ele é um zero à esquerda. Por que eu falo isso? E eu sempre defendi o Keno aqui, como defendo todos os nossos atletas. Mas é inadmissível o jogador com a experiência do Keno, sabendo da importância da partida, ter um papel tão tosco como ele exerceu ontem. Não dá para ele errar a tomada de decisão. Isso é a única coisa que ele não pode errar. Se ele está sem ritmo de jogo, se ele está inseguro, seja qual for o motivo, ele não tem a velocidade de antes, tal, beleza, eu entendo, faz parte, mas o conhecimento eu sei que ele tem. Então ele cometeu erros graves, como por 2, 3 vezes uma tomada de decisão. René passou livre, em posição extraordinária, e ele não deu passe para o René. A tomada de decisão dele foi atrasar a bola para o goleiro com a porra da batida de chapada, de chapa. Isso é um câncer para o futebol brasileiro. Na verdade é um câncer para o futebol mundial. Porque eles acham que o gol bonito é só o de chapa. Eles não sabem mais bater de peito de pé, bater de 3 dedos, é só de chapa. Eles já estão pensando, vai sair bonito na mídia, que é ridículo, é escroto. Um profissional não sabe bater de 3 dedos, não sabe bater de peito de pé. Por 2 vezes a bola em cima do corpo dele. Não dá para bater de chapa com a bola em cima de você. Não tem como. Para bater de chapa, você tem que ter o corpo inclinado na posição correta e com o espaço correto da bola. As 2 oportunidades que ele resolveu chutar era para ele meter no mínimo de peito de pé, para a bola poder sair potente e levar algum perigo ao gol do Vasco. Se a intenção dele foi matar o Léo Jardim, só se for de rir, porque foi ridículo. Matou 2 bons contra-ataques. E não dá mais, né, irmão? O jogo é decisivo. Não dá para fazer essa sacanagem. Eu espero que no próximo confronto domingo é totalmente reversível esse quadro. É totalmente reversível. Eu acredito na classificação. Mas que ele entenda, Zubeldia entenda, que tem que ter mais coragem. Não dá para se omitir. Não dá para se omitir. Joga Lavega pro jogo, joga Riquelme pro jogo. Os moleques estão doidos para mostrar serviço, cara. Estão doidos. Porra, tô com 3 volantes, determinada. Começou com 3 volantes, precisou mudar. Mete o Lescano no jogo, porra. Os caras estão com fome de bola. Entenda isso. Os caras estão ansiosos para mostrar serviço. Agora, eu acho uma baita sacanagem. Zubeldia, repito, tem um lastro de positividade muito grande, mas não pode se omitir como ele fez, pô.
Não adianta ficar colocando os mesmos jogadores sabendo que eles vão ter o mesmo desempenho. Vamos buscar coisa nova? Porra, eu não estou aqui para criticar o atleta, mas a performance dele, ele tem que ter a conscientização do que ele está fazendo. E o Keno ontem, para mim, eu acho que ele esqueceu o futebol em casa. E o que é pior, esqueceu tudo que ele aprendeu nos tantos anos de carreira que ele tem em casa. Porque a participação dele foi pífia. E um jogador, o histórico do Keno, porra, não pode ter uma atuação dessa. O Keno passou a ser um jogador a mais por Vasco. Então a crítica é construtiva. O Keno pode ser muito útil, desde que ele traga o conhecimento dele para campo. Isso é fundamental. Ok? Família, vou ficando por aqui. Peço que, se vocês concordarem ou discordarem, acho que deixe seu like, seu comentário é muito importante. Dá aquela moral, se inscreve no canal para ter novos assuntos iguais a esse. Vamos falar de Flusão sempre. Mas, cara, nós precisamos acordar. Não dá para ter um bom resultado sem usar a força máxima. E nós não usamos a força máxima. Se falar muito em falta de vontade, não houve falta de vontade dos jogadores. O que houve vou fazer o quê? Se o time já olhava para frente, tu já via o Everaldo cansado, o Serna cansado e o Keno pensando o que fazer depois do jogo. Essa é a impressão que nós tivemos ontem. Eu não vou ser covarde, repito para vocês. Como tantos outros fazem aí, sair pela tangente, a culpa é do Everaldo. Faz o exercício que eu falei. Pega o Verratti e bota no Fluminense. Vamos ver se o Verratti vai fazer gol lá no meio do campo marcando. Lá na ponta esquerda, lá na lateral esquerda marcando. Por isso que eu falo para vocês que não adianta trocar centroavante. O que tem que trocar é a metodologia de jogo em relação ao centroavante. E dá para ele acertar. Repito para vocês. Eu acredito que com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Renê, Bernal, Nonato Martinelli e Acosta na frente, com o Serna e o Canóbio, eu acho que a gente pode ter um desempenho melhor. Porque Canóbio e o Serna não vão precisar voltar tanto. Nós vamos ter 3 volantes atrás. E o Everaldo vai dar graças a Deus. Porque o que fazem com o Everaldo é sacanagem. O que fazem com o nosso centroavante é sacanagem. E eu não vou culpar o centroavante por isso. O pouquinho de futebol que eu joguei me credencia a não cair nessa falácia. O cara não faz gol, mas ninguém vai fazer gol lá na intermediária, lá na lateral esquerda. É muito difícil. Ok? Mas eu quero saber a opinião de vocês, família. Valeu? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Tamo junto, Flusão, lealdade tricolor, sempre. Até a próxima e Zubeldia, eu acredito na virada. Você pode fazer melhor. Ok? Até a próxima, família.